Agora no capítulo 24 de Levítico nós vamos falar sobre o azeite para o candelabro. Versículo 1 diz: O Senhor disse a Moisés: Ordene aos filhos de Israel que lhe tragam azeite puro de oliveira, azeite batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda do encontro, fora do véu, que está diante da arca do testemunho, Arão a conservará em ordem desde a tarde até pela manhã, continuamente diante do Senhor. Este será o estatuto perpétuo de geração em geração. Sobre o candelabro de ouro puro conservará em ordem as lâmpadas diante do Senhor continuamente. E aí falando sobre o pão à mesa, o pão para a mesa do Senhor, versículo 5. Pegue também da melhor farinha e dela faça 12 pães, cada um deles com 2 quilos, e coloque-os em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro diante do Senhor. Sobre cada fileira coloque incenso puro, que será para o pão como porção memorial, é oferta queimada ao Senhor. Em cada sábado, Arão os porá em ordem diante do Senhor, continuamente da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. Esses pães serão de Arão e de seus filhos, os quais os comerão num lugar santo, porque são coisa santíssima para eles das ofertas queimadas ao Senhor, como estatuto perpétuo. E aí, a partir do versículo 10, vai falar sobre a pena pelo pecado de blasfêmia. Versículo 10 diz: Havia entre os filhos de Israel o filho de um israelita, cujo pai era um egípcio. O filho desse israelita e certo homem israelita brigaram no arraial. Então, o filho da mulher israelita blasfemou contra o nome do Senhor e o amaldiçoou. Por isso, o levaram a Moisés. O nome da mãe dele era Selomite, filha de Dibri, da tribo de Dan. E o levaram à prisão até que o Senhor lhes declarasse o que deveriam fazer. O Senhor disse a Moisés: Leve o homem que blasfemou para fora do arraial, e todos os que o ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Você dirá aos filhos de Israel: Quem amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar contra o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural da terra, blasfemando contra o nome do Senhor será morto. Quem matar alguém será morto, mas quem matar um animal deve restituí-lo, igual por igual. Se alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado a algum homem, assim se fará com ele. Quem matar um animal restituirá outro. Quem matar um homem será morto. Vocês terão uma e a mesma lei para o estrangeiro e para o natural da terra, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então Moisés disse aos filhos de Israel que levassem o que tinha blasfemado para fora do arraial e o apedrejaram. E os filhos de Israel fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Agora, a partir do capítulo 25, vai falar sobre o ano de descanso. Versículo 1 diz: O Senhor disse a Moisés no Monte Sinai: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: Quando entrarem na terra que eu lhes dou, a própria terra guardará um sábado dedicado ao Senhor. Durante 6 anos vocês semearão os seus campos, e durante 6 anos vocês podarão as suas vinhas e colherão os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá um sábado de descanso solene para a terra, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem os seus campos, nem façam a poda das suas vinhas. Não façam a colheita do que nascer por si mesmo nos seus campos, nem colham as uvas das suas vinhas que não foram podadas. Será um ano de descanso solene para a terra. Mas vocês poderão comer os frutos da terra em descanso. Vocês, os seus escravos, as suas escravas, os seus trabalhadores diaristas e os estrangeiros que moram com vocês. Também o seu gado e os animais que estão na terra comerão tudo o que a terra produzir. E aí vai falar agora sobre o ano do jubileu, versículo 8. Conte 7 semanas de anos, isto é, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos somem 49 anos. Então, no 7º mês, aos 10 dias do mês, você fará soar a trombeta no dia da expiação. Vocês farão soar a trombeta por toda a terra de vocês. Santifiquem o 50º ano e proclamem liberdade na terra a todos os seus moradores.
esse será um ano de jubileu para vocês, e cada um de vocês voltará à sua propriedade, cada um de vocês voltará à sua família. O 50º ano será jubileu para vocês. Não semeiem o campo, não colham o que nascer por si mesmo, nem colham as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu, será santo para vocês. O produto do campo vocês podem comer. Neste ano do jubileu, cada um de vocês voltará à sua propriedade. Quando você vender algo ao seu próximo ou comprar alguma coisa dele, não explore o seu irmão. Você comprará do seu próximo com base no número dos anos deste o último jubileu. E, segundo o número dos anos das colheitas até o próximo jubileu, ele venderá a você. Sendo muitos os anos, você aumentará o preço, e sendo poucos, você abaixará o preço, porque ele está vendendo a você o número das colheitas. Que ninguém explore o seu próximo, cada um, porém, tema ao seu Deus, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Observem os meus estatutos e cumpram os meus juízos, assim vocês habitarão seguros na terra. A terra dará o seu fruto, e vocês terão comida à vontade, e nela habitarão em segurança. Se vocês perguntarem, que comeremos no 7º ano, se não podemos semear, nem fazer a colheita? Saibam que eu lhes darei a minha bênção no 6º ano, para que a terra produza o suficiente para 3 anos. No 8º ano vocês semearão e comerão da colheita anterior até o 9º ano, até que venha a colheita do 9º ano. Vocês comerão da antiga. Também a terra não será vendida em definitivo, porque a terra é minha, pois vocês são para mim estrangeiros e peregrinos. Portanto, em todas as terras da propriedade de vocês, permitam que as terras sejam resgatadas. Se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte das suas propriedades, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que esse seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatado, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com que a remir, então contará os anos desde a sua venda, o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu, e assim poderá voltar à sua propriedade. Mas, se as suas posses não lhe permitirem reavê-la, então a propriedade que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá do poder deste, e aquele poderá voltar para a sua propriedade. Se alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, poderá resgatá-la, antes que se complete 1 ano a contar da sua venda. Durante 1 ano será lícito o resgate. Se depois de passado 1 ano não for resgatada, então a casa que estiver na cidade que tem muralhas pertencerá em definitivo ao que a comprou de geração em geração. Não sairá do poder dele no jubileu. Mas as casas das aldeias que não têm muralhas ao redor serão estimadas como os campos da terra. Para elas haverá resgate e sairão do poder do comprador no jubileu. Mas, com respeito às cidades dos levitas, as casas das cidades da sua propriedade, os levitas terão direito perpétuo de resgate. Se o levita não resgatar a casa que vendeu, então a casa comprada na cidade da sua propriedade sairá do poder do comprador no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são a sua propriedade no meio dos filhos de Israel. Mas o campo em volta das suas cidades não será vendido, porque pertence a eles para sempre. Aí vai falar agora sobre as leis a favor dos pobres. Que interessante, versículo 35 vai dizer: se alguém do seu povo se tornar pobre e as suas mãos se enfraquecerem, então você tem o dever de sustentá-lo. Ele viverá com você como estrangeiro e peregrino. Não cobre dele juros nem ganho, mas tema o seu Deus para que esse seu irmão possa viver perto de você. Não cobre juros sobre o dinheiro que emprestar a ele, nem dê mantimento a ele esperando obter lucro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito para dar a vocês a terra de Canaã e para ser o seu Deus. Agora, as leis a favor dos escravos. Versículo 39. Também se alguém do seu povo se tornar pobre, estando ele com você, e vender-se a você, não o faça servir como escravo. Trate-o como um trabalhador diarista ou estrangeiro que mora com você.
Até o ano do jubileu ele trabalhará para você. Então ficará livre de você, ele e os filhos dele, e voltará à sua família e à propriedade de seus pais. Porque eles são meus servos, que tirei da terra do Egito. Não serão vendidos como escravos. Não domine sobre eles com tirania, mas tema o seu Deus. Quanto aos escravos e escravas que vocês tiverem, virão das nações que estão ao redor de vocês. Delas vocês comprarão escravos e escravas. Também poderão comprá-los dos filhos dos estrangeiros que peregrinam entre vocês, deles e das famílias deles que estiverem com vocês, que nasceram na terra de vocês, e eles se tornarão propriedade de vocês. Vocês poderão deixá-los como herança para os seus filhos depois de vocês, para que sejam propriedade deles. Vocês poderão fazer com que esses sirvam perpetuamente, mas sobre os seus irmãos, os filhos de Israel, vocês não devem dominar com tirania uns sobre os outros. Se um estrangeiro ou peregrino que mora no meio do povo enriquecer, e se alguém do seu povo tornar-se pobre e vender-se como escravo, e esse estrangeiro ou peregrino que mora no meio do povo, ou alguém da família desse estrangeiro, depois de haver-se vendido, haverá ainda possibilidade de resgate para ele. Um de seus parentes poderá resgatá-lo. Seu tio ou primo poderá resgatá-lo. Um outro parente de sua família também poderá resgatá-lo. Ou, se tiver condições, poderá resgatar a si mesmo. Com aquele que o comprou, acertará contas desde o ano em que se vendeu a ele até o ano do jubileu. O preço de sua venda será segundo o número dos anos, conforme se paga a um trabalhador diarista. Se ainda faltarem muitos anos, devolverá proporcionalmente a eles, do dinheiro pelo qual foi comprado, o preço do seu resgate. Se restarem poucos anos até o ano do jubileu, então fará contas com ele e pagará em proporção aos anos restantes o preço do seu resgate. Como trabalhador diarista, de ano em ano estará com aquele que o comprou. Não permita que o comprador domine sobre ele com tirania. Se não for resgatado por nenhum desses meios, sairá no ano do jubileu, ele e os seus filhos com ele. Porque é a mim que os filhos de Israel servem. Eles são os meus servos que tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Capítulo 26 de Levítico vai falar sobre as bênçãos decorrentes da obediência. Versículo 1. Não façam ídolos para vocês, nem levantem imagem de escultura, nem coluna, nem ponham pedra com figuras esculpidas na terra de vocês, para se inclinarem diante dela, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então eu lhes darei chuvas na época certa. A terra produzirá a sua colheita e a árvore do campo dará o seu fruto. A debulha dos grãos se estenderá até o tempo da vindima das uvas, e a vindima se estenderá até o tempo da sementeira. Vocês comerão o seu pão à vontade e habitarão em segurança na sua terra. Estabelecerei paz na terra, vocês se deitarão e não haverá quem os atemorize. Afastarei da terra os animais nocivos e pela terra de vocês não passará a espada. Vocês perseguirão os seus inimigos e eles cairão a espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100 deles, e 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Olharei para vocês e os farei fecundos, e os multiplicarei, e confirmarei a minha aliança com vocês. Comerão o que tiver sobrado da colheita anterior, e para dar lugar à nova colheita jogarão fora o que tiver sobrado da anterior. Porei o meu tabernáculo no meio de vocês, e não me aborrecerei com vocês. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que tirei da terra do Egito, para que não fossem escravos dos egípcios. Quebrei o jugo que pesava sobre vocês, e os fiz andar de cabeça erguida. Agora, a partir do versículo 14, vai falar sobre os castigos decorrentes da desobediência. Versículo 14 diz: Mas se não me ouvirem e não cumprirem todos esses mandamentos, se rejeitarem os meus estatutos e se ficarem aborrecidos com os meus juízos, a ponto de não cumprirem todos os meus mandamentos e quebrarem a minha aliança, então eu lhes farei isto. Trarei sobre vocês pavor, fraqueza e febre,
que fazem desaparecer o brilho dos olhos e definham a vida. Vocês semearão os campos em vão, porque os seus inimigos ficarão com a colheita. Voltarei o meu rosto contra vocês e serão derrotados pelos seus inimigos. Aqueles que os odeiam dominarão sobre vocês e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Se ainda se não me ouvirem, tornarei a castigá-los 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Quebrarei o orgulho da força de vocês e farei com que os céus sejam como ferro e a terra de vocês seja como bronze. Vocês gastarão as suas forças em vão. A terra não dará sua colheita e as árvores da terra não darão seu fruto. E se andarem em oposição a mim e não quiserem me ouvir, trarei sobre vocês pragas 7 vezes piores segundo os seus pecados. Porque enviarei para o meio de vocês animais selvagens, que os deixarão sem filhos. Acabarão com o seu gado e os reduzirão a poucos, e as suas estradas ficarão desertas. Se ainda com isso vocês não se corrigirem e não voltarem para mim, porém andarem em oposição a mim, eu também serei contrário a vocês, e eu mesmo os ferirei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Trarei sobre vocês a espada vingadora da minha aliança, e então, quando vocês se refugiarem nas suas cidades, enviarei a peste para o meio de vocês, e vocês serão entregues nas mãos do inimigo. Quando eu lhes tirar o sustento do pão, 10 mulheres poderão assar o pão de vocês num único forno, e o repartirão por peso. Vocês comerão, mas não conseguirão ficar satisfeitos. Se ainda com isso não me ouvirem e andarem em oposição a mim, eu também com furor serei contrário a vocês e os castigarei 7 vezes a mais por causa dos seus pecados. Terão de comer a carne dos seus próprios filhos e filhas. Destruirei os seus lugares altos, derrubarei os altos onde queimam incenso e amontoarei os seus cadáveres sobre o cadáver dos deuses que vocês adoram. A minha alma se aborrecerá com vocês. Reduzirei a cidade de vocês a deserto, destruirei os santuários onde vocês adoram e não aspirarei o aroma agradável dos seus sacrifícios. Assolarei a terra, e os inimigos de vocês que nela vierem morar ficarão espantados. Espalharei vocês entre as nações e irei atrás de vocês com a espada na mão. A terra de vocês será assolada e as cidades ficarão em ruínas. Então a terra celebrará nos seus sábados todos os dias da sua assolação, e vocês estarão na terra dos seus inimigos. Nesse tempo a terra descansará e observará os seus sábados. Durante todos os dias da assolação, a terra descansará, porque não descansou nos sábados de vocês, quando vocês moravam nela. Aqueles de vocês que sobreviverem, eu lhes meterei no coração uma ansiedade tal, nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada e cairão sem ninguém os perseguir. Cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir. Vocês não conseguirão se levantar diante dos seus inimigos. Vocês perecerão entre as nações, e a terra dos seus inimigos os consumirá. Aqueles de vocês que sobreviverem serão consumidos pela sua iniquidade, as terras dos inimigos de vocês, e pela iniquidade de seus pais com eles serão consumidos. Mas, se eles confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais na infidelidade que cometeram contra mim, e se confessarem que andaram em oposição a mim, fazendo com que também eu fosse contrário a eles, e os fizesse entrar na terra dos seus inimigos, se o coração incircunciso que eles têm se humilhar e aceitarem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Mas a terra na sua assolação, deixada por eles, folgará nos seus sábados, e eles aceitarão o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos e se aborreceram com os meus estatutos. Mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei com eles para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, o Deus deles. Pelo contrário, por amor deles me lembrarei da minha aliança com os seus antepassados que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para lhes ser por Deus, eu sou o Senhor. São estes os estatutos, juízos e leis que o Senhor estabeleceu entre si
e os filhos de Israel por meio de Moisés no Monte Sinai. E a partir de agora nós vamos ler o capítulo 27, que vai falar sobre os votos particulares e a avaliação deles. Versículo 1 diz: O Senhor disse ainda a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando alguém fizer um voto especial ao Senhor com respeito a pessoas, o resgate será feito conforme a seguinte avaliação. Se o objeto da avaliação for um homem de idade de 20 anos até de 60, a avaliação será de 600 gramas de prata, segundo o peso padrão do santuário. Porém, se for mulher, a avaliação será de 360 gramas. Se a idade for de 5 anos até 20, a avaliação do homem será até 240 gramas e da mulher será de 120 gramas. Se a idade for de 1 mês até 5 anos, a avaliação do homem será de 60 gramas de prata e a avaliação da mulher será de 36 gramas de prata. De 60 anos para cima, se for homem, a avaliação será de 180 gramas. Se mulher, 120 gramas. Mas se for pobre e não puder pagar o previsto, então se apresentará ao sacerdote para que este faça a avaliação. O sacerdote avaliará segundo o que permitem as posses de quem fez o voto. Se o que foi prometido for animal dos que se ofereçam ao Senhor, tudo o que desse animal se der ao Senhor será santo. Não se poderá substituir ou trocar um animal bom por um ruim ou um ruim por um bom. Porém, se de algum modo se trocar animal por animal, tanto um como o outro serão santos. Se for animal impuro, dos que não podem ser oferecidos ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. O sacerdote o avaliará, seja bom ou mau, segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se de algum modo o resgatar, então apresentará a quinta parte ao que foi avaliado. Quando alguém dedicar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote avaliará, seja boa ou seja má, como o sacerdote avaliar, assim será. Mas, se a pessoa que a dedicou quiser resgatar a casa, então acrescentará a quinta parte do dinheiro à avaliação feita e a casa ficará com a pessoa. E aí, falando sobre voto de um campo e o resgate dele, versículo 16. Se alguém dedicar ao Senhor parte do campo da sua herança, então a avaliação será segundo a semente necessária para o semear. 100 quilos de cevada será avaliado por 600 gramas de prata. Se dedicar o seu campo desde o ano do jubileu, a avaliação será pelo valor integral. Mas se dedicar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote calculará o valor segundo os anos restantes até o ano do jubileu, de modo que o preço será menor. Se aquele que dedicou o campo de algum modo o quiser resgatar, então acrescentará a quinta parte do dinheiro à avaliação feita e o campo ficará com ele. Se não quiser resgatar o campo ou se o vender a outro homem, nunca mais poderá ser resgatado. Porém, a vez do campo saindo livre do ano do jubileu, será santo ao Senhor, como campo consagrado. A posse dele será do sacerdote. Se alguém dedicar ao Senhor o campo que comprou e não for parte da sua herança, então o sacerdote calculará o valor da avaliação até o ano do jubileu, e no mesmo dia pagará o valor da avaliação como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará àquele que o vendeu, aquele de quem era a posse do campo por herança. Toda avaliação se fará segundo o peso padrão do santuário. O peso padrão será de 12 gramas, mas o primogênito de um animal, por já pertencer ao Senhor, ninguém o dedicará. Seja boi ou gado miúdo, é do Senhor. Mas se for um animal impuro, poderá ser resgatado segundo a avaliação, com acréscimo de uma quinta parte do valor. Se não for resgatado, poderá ser vendido segundo a avaliação. E aí, falando sobre o fato de não haver resgate para certas coisas consagradas, versículo 28. No entanto, nada do que alguém consagrar por completo ao Senhor de tudo que tem, seja homem, animal ou campo da sua herança, se poderá vender nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Ninguém que dentre os homens for consagrado por completo ao Senhor poderá ser resgatado, terá de ser morto. E aí, falando sobre o resgate dos dízimos, versículo 30, também, todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, são santos ao Senhor. Se alguém quiser resgatar alguma coisa dos seus dízimos, acrescentará a isso a quinta parte. Quanto aos dízimos do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará
se é bom ou mal, nem poderá ser trocado, mas se de algum modo o trocar, tanto um quanto o outro serão santos, não poderão ser resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai.